Capítulo 17, verso 24. Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 24. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida. Fala com todos, a começar por mim, através desse texto. Me dá graça, sensibilidade, unção, simplicidade, objetividade, para que a mensagem que sair da minha boca, ela alcance o coração de todos que ouvem na noite de hoje, mas que essa mensagem venha do céu para a nossa vida. Quem concorda diz amém. E graças a Deus. Quando Jesus, Mateus 17, 24, diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Veja que interessante. Ontem, se eu não estiver enganado, nós refletimos a respeito do que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. E ontem nós conversamos sobre Jesus perguntar aos discípulos, aos que estavam próximo dele. E Jesus perguntar: o que as pessoas dizem a meu respeito? O que é que estão dizendo a meu respeito? Aí eles disseram: João Batista, Elias, Jeremias, ou ainda algum outro profeta. Os discípulos deram um parecer do que o povo pensava. Aí Jesus encaminha a conversa perguntando eles: e para vocês? Quem eu sou para vocês? O Pedro prontamente ele se apresenta e diz: tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo. Pedro prontamente se adianta e responde. Agora nós vemos Jesus e os discípulos entrando na cidade chamada Cafarnaum. E ali havia a cobrança de impostos, que a tradução aqui diz assim, de 2 dracmas. Então, era costumeiro se pagar os impostos daqueles que chegavam até aquele lugar. Aí os coletores de impostos, eles vão a quem? Eles vão a Pedro. E eles vão a Pedro para fazer o quê? Eles querem saber se Jesus, o mestre, paga imposto do templo ou não. Com outras palavras, eles estão dizendo assim:
O mestre de vocês, aquele que ensina vocês, aquele que vocês acompanham, aquele que vocês seguem, aquele que vocês estão sempre juntos, aquele que vocês estão sempre próximos, ele respeita a lei dos homens ou não? Ele paga imposto ou não? Eu acho interessante isso. Eu acho isso bastante interessante, principalmente nos dias de hoje. Ainda hoje estava ouvindo uma mensagem, uma reflexão, no decorrer do dia. O pastor, se eu não estiver errado, Gesiel Gomes, acho que é isso. E tanta coisa bacana que ele falou, que ele pregou. Entre tanta coisa boa, ele disse assim: quem é de Deus não tem que dizer que é de Deus. Quem é de Deus vai ouvir alguém dizer: esse é de Deus. E ele, inclusive, citou o exemplo do profeta Eliseu, que vai até a região onde uma mulher, ela diz assim, esse é um homem de Deus. E essa mulher, que não tinha filhos, veio a ter filho através da palavra profética, tal. É aquela história onde ela propõe ao marido construir um quarto para o profeta. Vejo que é um homem de Deus. Então, o pregador, ainda hoje à tarde, dizia isso. Eu gostei de muita coisa que eu ouvi. Vou assistir de novo, vou anotar de novo. Ali na mensagem dele, dá umas 8, umas 10 pregações, pelo menos. Vou ouvir novamente, agora com caneta e papel, para ir anotando muita coisa bacana. Lógico, o que ele estava dizendo lá na mensagem, que o texto está dizendo aqui para nós na noite de hoje. O coletor de impostos pergunta: aquele que está ensinando faz a coisa certa ou não faz a coisa certa? E esse é um cuidado que todos nós temos que ter, principalmente nos dias de hoje, onde tanta gente está se aproximando de Jesus, onde tanta gente está querendo conhecer Jesus, onde tanta gente está querendo ser abraçado e abraçar Jesus. É a mesma coisa se alguém chegasse para o pastor Carlão, para o pastor Joe, para o William, e perguntasse a eles assim: o seu pastor, ele prega a favor ou contra o adultério? Certamente eles vão dizer: prega contra o adultério. Mas a questão não é se prega a favor ou prega contra. Qual é o procedimento dele no casamento dele? Porque a pessoa pode pregar contra o adultério, mas ser adúltero. Ser adúltero. Prega, ensina, fala contra ou a favor dos vícios? Contra. Mas ele é um viciado. Então eu tenho que tomar cuidado. Não apenas para pregar, mas viver aquilo que eu prego também. Seu pastor fala de dízimo e de oferta, mas ele é dizimista? Ele é ofertante? E graças a Deus, sou dizimista, sou ofertante. Isso já faz tempo, não é de agora. Isso eu aprendi já tem um tempo.
e aprendi e pratico. Então, o texto, e é importante que nós continuemos com a luz da Bíblia sobre a nossa reflexão da noite de hoje. O texto, ele traz assim, ó: o mestre de vocês anda em conformidade com a lei dos homens ou não? Pode parecer que não tem muito, é só uma pegadinha. É uma pegadinha. É para ver se pega Jesus em alguma questão. Mas não é uma pegadinha. E você vai entender por que não é uma pegadinha. Não é uma pegadinha porque o céu ou o mundo espiritual, ele é movimentado a partir do mundo físico. O mundo físico vai movimentar as respostas no céu. Então, se eu quero resposta, se você quer resposta, se nós queremos resposta, nós precisamos entender e praticar a lei aqui dos homens. Porque é praticando a lei aqui dos homens que nós vamos obter a legalidade para que o céu seja movimentado em nosso favor. É aí que está uma questão, é aí que está um negócio, uma situação. Nós vamos ver o céu sendo movimentado a partir das nossas ações e das nossas atitudes aqui. O que duas pessoas ligam na terra está sendo ligado aonde? Nos céus. O que você quer que aconteça na sua vida aqui, precisa, antes de mais nada, ser ligado, conectado lá no céu. Por isso, e eu quero chamar a atenção de você que ainda não é batizado nas águas, por isso a importância do batismo, por exemplo. Porque batismo nas águas é algo para o céu ou é algo para a terra? Batismo nas águas, batiza lá no céu ou batiza aqui na terra? Jesus, batizado lá no céu ou aqui na terra? Pronto. Jesus, ele vai para as águas do batismo com João Batista. Na terra, Jesus legaliza a movimentação dos céus sobre a vida dele e através da vida dele. Ele é batizado na terra. Quando ele é batizado, uma voz diz: é meu filho, é meu filho. O Espírito Santo vem sobre ele. Veja, olha que coisa linda. O céu se abre, o Espírito vem sobre ele. Uma voz reforça, ratifica, brada, dizendo: é meu filho. Quando Jesus deu um passo aqui na terra, o céu foi movimentado em favor dele. Por isso que eu quero chamar a sua atenção. A nossa reflexão, ela tem uma intenção: gerar fé dentro do seu coração. É importante que você entenda a importância de você produzir aqui na terra. É você quem produz aqui na terra. Você produz aqui na terra e à medida que você vai produzindo aqui na terra, Deus vai movimentando os céus em seu favor. Veja, vou dar um outro exemplo. Moisés, milhões de pessoas à volta dele, o mar na frente, os egípcios atrás do povo de Israel. Moisés vai falar com Deus. Deus, e agora? O que eu faço? O povo está reclamando. O povo está no aperto. Nós estamos aqui numa situação difícil. O que Deus fala para Moisés? Moisés, agora é hora de você agir aí na terra.
você age aí na terra e eu libero a resposta aqui do céu. Quando Moisés levantou o cajado diante do mar, aqui na terra, o que aconteceu? Os céus receberam de Deus a ordem para soprar as águas para duas bandas, secar aquele chão para que o povo de Israel pudesse passar. Você está entendendo? Está ficando claro? Sim ou não? Você está conseguindo compreender? Se você estivesse aqui na cadeira, eu ia ficar te torrando a paciência. Eu ia querer ouvir, eu ia falar, o povo do lado de cá está entendendo? O povo do lado de lá está entendendo sim ou não? Sim. Você está entendendo que tudo que você faz aqui na terra movimenta os céus? Se você perdoar aqueles que têm te ofendido, perdoar quem tem te ofendido, perdoar aqueles que devem a você, é aqui na terra ou é nos céus? É aqui na terra. Mas quando você perdoa aqui na terra, o que acontece? Sobre a sua vida vem os céus. Aleluia. Glória a Deus. Você está comigo ainda? Ou você já foi embora? Está aí? Vou falar mais uma questão e logo nós vamos dar andamento à nossa conversa. Quando o pastor fala, faça a sua contribuição. Quando o pastor fala, dizime, separe a 10ª parte de tudo o que vem à tua mão. Separa. Quando o pastor fala, faz a sua oferta. Eu já ouvi pessoa dizer, mas no céu não precisa de dinheiro. Sim, no céu não precisa. Não é lá no céu que vai contribuir. É aqui na terra. Quando você contribui aqui na terra, os céus são movimentados em favor de você, da sua família, da sua empresa, dos seus negócios. Você vê quanta coisa? Você vê quanta coisa nós conseguimos conversar? Ainda tem muito mais, mas a gente vai seguir a nossa viagem. Daqui a pouco tem um bate-papo lá no Zoom. Você vê? Você vê que a pergunta dos coletores de impostos tinha tudo a ver com a manifestação do poder do Pai sobre o ministério terreno de Jesus. Quando Jesus derrama o sangue dele aqui na terra, o que é que acontece lá nos céus? Ele derrama o sangue aqui na terra e os céus se abrem. E a Bíblia diz que nós temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia aí? Escrever glória a Deus, escrever aleluia. Se tiver alguém perto de você, dá um toquezinho assim, ó, diz assim, ó, Deus está nesse negócio. Tum. O mestre de vocês paga imposto do templo? Pedro responde, sim, paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, e aí, Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram? De quem os reis da onde? Da onde? De quem os reis da terra? De quem os reis da terra cobram impostos? Dos próprios filhos ou dos outros? Olha o que o Pedro responde: dos outros? Então Jesus diz: então os filhos estão isentos dos impostos. Agora Jesus segue a conversa. Jesus é muito top.
Se você ainda não é íntimo de Jesus, não é amigo de Jesus, se você está se aproximando, querendo conhecer um pouco melhor Jesus, vou dar um conselho para você. E se quiser conversar, faz lá uma comidinha, pode ser qualquer coisa. Me chama para conversar que eu vou. E nós vamos falar como Jesus é top. Olha aqui, ó. Mas para não escandalizá-los. Eu acho isso assim, ó, de uma grandeza tremenda. Você vê, me permita usar uma frase feia aqui, uma expressão feia. Tem uns trapalhados que vêm para Jesus mais sujo que pau de galinheiro. Malemar aprende a folhear a Bíblia. Malemar memoriza um ou outro texto. Participa de um ou de outro culto de vez em quando sobra um tempo, quando não tem nada para fazer. E a pessoa vai fazendo e não está nem aí com aquilo que ela faz. E diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso quando não aqueles que já estão em Cristo faz tempo, que já tem até barba de profeta. Digo barba de profeta figuradamente. Você que tem barba, não vai pensar que estou falando da sua barba. Digo barba por causa do passar do tempo, que hoje em dia até o Will tem barba, né, Will? Já faz um tempo que a pessoa está em Cristo, e ela se posiciona como assim, ó. Eu já estou em Jesus, eu já sou de Jesus, eu já sou um líder disso, eu já sou um líder naquilo, eu já sou até pastor e assim por diante, eu sei o que eu estou fazendo. Se Jesus não quis escandalizar ninguém, por que tem pessoa que não tem o temor? E sai por aí escandalizando um ao outro, sem nenhum tipo de preocupação, e ainda escreve, ainda diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Compre um gato para cuidar do gato, que o gato tem 7 vidas, mas a sua 8, em vez de ficar cuidando da minha vida. É interessante que Jesus, ele fala para o Pedro assim, ó, Pedro, para nós não escandalizarmos ninguém. Jesus estava livre dessa questão, mas ele diz assim, ó, para não escandalizarmos ninguém. Agora vem o ponto-chave da conversa para nós irmos embora para nossa casa. Ele diz assim, ó, vá ao mar, jogue o anzol. Você vê que outro dia o Pedro estava no mar e ele estava pescando com o quê, pastor Garnão? Com o dedo? Hã? Pescando com o quê, pastor? Isso, com rede, tá certo. Você falou com a rede. Eu falei, para pegar no pé eu disse dedo, mas entendi que você falou rede. O Pedro estava no mar, aí ele não pegou nada, Jesus falou, vai, volta lá. Aí ele faz o quê? Lança a rede, pega tanto peixe que o barco está quase afundando. Agora Jesus está falando para o Pedro assim, Pedro, entenda uma coisa, vai ter dia que você vai pegar peixe com rede, mas vai ter dia que você vai pegar peixe com o anzol. Para cada dia, para cada questão, para cada situação, nós vamos usar uma estratégia. Uma estratégia. Hoje a nossa estratégia aqui está sendo o telefone. Hoje nós está indo de anzol. Vai chegar a hora que nós vamos de rede. Pode se preparar.
Hoje nós vamos com o anzol. Vai chegar a hora que nós vamos com a rede. Mas aqui, Jesus fala para o Pedro: vá ao mar e jogue o anzol. Olha que coisa. Aí Jesus continua dizendo assim, ó: tire o primeiro peixe que você pegar. Olha, quando eu falo que Jesus é top, ele é fora de série, é porque ele é. Tire o primeiro. Se Jesus está falando tire o primeiro, Jesus já estava dizendo assim, ó, está aqui, está no texto, só não vai ver quem não quer. Se Jesus está falando tira o primeiro peixe que você pegar, ele estava dizendo, se você continuar lançando, virão outros peixes. Está escrito aqui, só que está na entrelinha. É só você pedir para o Espírito Santo te mostrar que ele te mostra. Ele diz, tira o primeiro. Se tem o primeiro, é porque tem o segundo. É porque tem o terceiro. É porque tem o quarto. E aí, numa dessa, a pessoa pode perder noção das coisas. Então, Jesus está dizendo assim, Jesus está limitando naquela hora a ação do Pedro. Ele está dizendo assim, ó, Pedro, eu sei que você vai lançar o anzol, você vai pegar um peixe, o peixe vai vir no seu anzol. Você corre o risco de pensar, bom, já que veio um peixe assim, eu vou lançar de novo o anzol para pegar um outro peixe, ainda maior. E vindo um outro maior, pode ser que você ainda tente pegar um peixe ainda maior. Então, para não ter problema, Pedro, para as coisas ficar bem fácil, bem resolvida, bem encaminhada, você vai pegar o primeiro. Tire o primeiro peixe. E os demais? Os demais é outra história, é outra conversa. Para nós, o importante é o primeiro. Deus está falando com alguém aí. Deus está falando assim, ó, vai chegar o primeiro, que é para atender a sua necessidade, a sua urgência, a sua emergência. Mas não fique preocupado, porque quem anda comigo tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, tem o sétimo e assim por diante. Nunca falta. Entendeu? Como é claro agora, sim ou não? Vai chegar a resposta para suprir a necessidade. Resolveu a questão momentânea, pronto, fica tranquilo, porque virão muitas outras respostas sobre a sua vida. Pega, pelo amor de Deus, e resolve a questão, assim que a resposta chegar. Jesus estava ensinando alguém aí. Só vou abrir um parênteses e vou continuar, porque o relógio nosso está com pilha nova, ele está virando, que é uma beleza. Você já viu pessoa que pega uma grana, em vez de resolver o que tem para resolver, gasta com um monte de coisa supérflua, pensando assim, ó, não, mas vai chegar uma outra grana, depois a hora que chegar outra grana, você já viu isso daí? Aí a pessoa torra tudo, não resolve as questões que tem que resolver. Você já viu isso? Talvez tenha alguém que está aí desse lado da tela, aí do lado de lá, agora ouvindo, e está aí, ai meu Deus, e agora? E agora que você está aprendendo, eu estou aprendendo, nós estamos aprendendo. Eles precisavam do quê? Pagar o imposto. Então, para pagar o imposto, que era algo necessário para não trazer escândalo para ninguém ali naquele momento, Jesus fala para o Pedro, vai Pedro para o mar, lança o anzol, o primeiro peixe você pega e tira da água. Aí quando você tirar da água, olha o que vai acontecer, ó. Tira o primeiro peixe que você pegar, abra a boca do peixe. E você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Uau! A moeda de quantas dracmas?
4. Vamos voltar um pouquinho aqui só para nós olhar, ó. Os coletores de imposto de 2 dracmas. Na boca do peixe tinha uma moeda de quanto? 4 dracmas. Resolve a minha vida e resolve a sua também. Nós segue a nossa viagem. Pronto. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu imposto. Meu Deus do céu. Jesus está falando com alguém aqui na noite de hoje. Ele está falando, ó, se prepara. Porque a provisão para resolver as questões que estão pendentes, ela já está sendo liberada sobre a sua vida. Por isso que você está ouvindo essa palavra. Não gasta, não esbanja, não perca, aproveita a resposta. Porque depois dela virão outras respostas. Mas essa é a noite em que Deus está separando para você um peixe com uma moeda de 4 dracmas na boca. Você vai fazer o seguinte: vai pegar o seu anzol e vai lançar no mar. No mar tem muitos outros peixes. Mas hoje, o que importa para nós não são os outros peixes. Hoje o que importa para nós é o peixe que tem a moeda de 4 dracmas na boca. Que Deus te abençoe. Que você pare para pensar nisso daí. Pare para pensar nessa conversa. Muita coisa boa para a gente pensar. Tudo isso para dizer a você: quem anda com Jesus sempre vence. Escreve aí, Will. Quem anda com Jesus sempre vence. Vamos fazer a nossa oração. Deus, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu só tenho a te agradecer. Só tenho, Deus, a te louvar, a te exaltar pela oportunidade de conversar com meus irmãos a respeito dessa palavra. Sou abençoado e espero poder estar contribuindo na vida de alguém também. Sei que há pessoas que estão precisando de respostas, como eu preciso de respostas. Mas a orientação é: vai lançar o anzol ao mar, porque lá tem peixe com moeda na boca. A resposta vai chegar, para que ninguém fique escandalizado com a sua vida. Eu oro e peço, abençoa esse povo todo para a glória do teu santo e bendito nome. Se você recebe a oração, você diz amém. Amém? Cadê a frase? Está aqui já a frase? Cadê? Põe para nós. Olha lá. Quem anda com Jesus sempre vence. Glória a Deus. Vamos orar pela nossa nação? Vamos orar? Quer que eu fale uma coisa? Não quero dar viés político para essa nossa conversa das 7 às 8, mas eu vou dizer uma coisa para você. O nosso presidente vai vencer, porque ele está escolhendo andar junto de Jesus. Tá bom? Mas não quero ficar dando aqui viés político, não é para isso que nós estamos juntos aqui nessa hora. Me ajuda a orar pela nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e eu abençoo. Eu profetizo a bênção, eu rogo a tua bênção sobre o nosso presidente, sobre os ministros, os senadores, os deputados federais, os governadores, os deputados estaduais, os secretários estaduais, os prefeitos, os vereadores, os secretários municipais, o ministro da saúde, os médicos, as enfermeiras,
todo o pessoal da área da saúde, os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Alcança a nossa nação, Deus. Abençoa a nossa nação, em nome de Jesus, para a glória, para a honra, louvor do teu santo e bendito nome. Nós profetizamos saúde, a nossa nação precisa de saúde. Há muita gente precisando de saúde. Queremos que os enfermos acometidos pela Covid-19, com câncer, com AIDS, com diabetes, hipertenso, alérgicos, com dificuldade respiratória, pulmonar, dificuldade na circulação, dificuldade na alma, deprimidos, depressivos, dificuldade no sistema nervoso. Cura, Pai, os enfermos da nossa nação. Libera, Deus, uma unção. Responde a minha oração, a oração dessas pessoas que estão comigo nesse momento, a oração de muitos outros pastores, o jejum de muitas pessoas em favor da nossa nação. Manifesta os sinais e as maravilhas para a glória, a honra, o louvor do teu santo e bendito nome. Eu oro, eu agradeço, porque eu sei que nós seremos respondidos. Oro pelo pastor Mário, pela família dele, pelo pastor Toninho, pela família dele, pelos colegas do ministério, nossos colegas pastores, pela liderança de Piracicaba, pela membresia dessa igreja, pelos simpatizantes dessa obra. Que a bênção do Senhor seja manifesta sobre a vida de todos eles, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Beijo no seu coração. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Vou me despedindo, vamos nos despedindo. Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Até amanhã, às 19 horas. Fica na paz, em nome de Jesus.